A audiência vai discutir aumento abusivo na cobrança da água. TOL realiza atividades para crianças. Moradores reclamam da insegurança no Simões Lopes. O TV Câmara Notícia, primeira edição, começa agora. No Simões Lopes, a insegurança é uma das principais reclamações. Nossa equipe esteve lá e conversou com alguns moradores sobre isso. Grades em muitos locais e portas fechadas. Isso expressa a falta de segurança no bairro por parte da população. Algumas pessoas relatam que os assaltos aumentaram e acontecem a todo instante. Aqui 8h30, 7h30 da noite estão assaltando. A minha enteada foi assaltada aqui. Tomaram dela. Uma menina também vinha vindo do Guanabara, que ela tem uma lojinha no Guanabara, assaltaram a menina e tiraram tudo dela aqui. Então eu digo para a senhora que o Simões Lopes está à deriva. E os assaltos também ali naquela esquina do IFSU ali, celulares, os jovens que saem da escola, meus netos estudaram ali, foram assaltados 2 vezes. Então, tá complicado. Não se pode sair, não se pode viajar, porque você sai e quando chega não sabe se a casa vai estar em dia ou não. Segundo os moradores, a falta de iluminação é o principal motivo que gera a insegurança. Sair de casa, principalmente à noite, tornou-se uma tarefa complicada, o que aumenta a sensação de medo aqui no bairro. Moro aqui e não saio à noite. Não saio porque é muito escuro. Aqui falta lâmpadas também, a nossa insegurança é total. Eu vou dizer que o nosso bairro está atirado. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha, o colega falou aí, e vou lhe dizer, eu vi ele falando, ao escurecer tem que ficar dentro de casa mesmo. Essa é a realidade. O TOL é nacionalmente conhecido pelos espetáculos que envolvem teatro, dança e circo. E agora estende essa magia para as crianças. O grupo recebeu a Escola Marina Vargas da cidade de São Lourenço do Sul para uma tarde de lazer. Ricardo Bach falou como foi essa atividade. Essa tarde de recreação, na verdade, a gente trabalha muito com crianças, não só com crianças, com adultos também, mas a grande parte com crianças. A gente trabalha a parte de coordenação motora, percepção corporal e a parte física, que hoje em dia as crianças acabam que, pela tecnologia, não tem tanto trabalho corporal, né? Ricardo Bach, por ser artista há muito tempo do TOL, contou o que o grupo significa para ele. Um pouco da minha vida, assim, porque como eu tô desde bem pequeno, foi o que me fez conhecer a arte e cultura, foi o que me fez viajar e aprender muito em tudo quanto é tipo de assunto. Os alunos tiveram contato com alguns artistas caracterizados. Marvin, que faz parte do TOL, contou como foi a experiência. Para nós é muito bom estar aqui dividindo o que a gente faz, né? O que a gente mais ama fazer, com eles que estão iniciando, estão crescendo agora, estão aprendendo as coisas, estão enxergando o mundo. E a gente poder mostrar o nosso mundo para eles, assim, e mostrar um pouco do que a gente faz. A professora Tesla Gripe disse que os alunos interagiram muito bem com o grupo e que alguns alunos sonham em fazer parte do TOL. Aqui também a gente trabalha muito, eles trabalham na verdade a questão da coordenação motora, as atividades de circo e eles gostam desse tipo de atividade, eles sentem mais importante e faz uma grande diferença quando eles estão aqui. Nem sempre eles têm a oportunidade de poder estar saindo da escola ou saindo de casa para poder estar fazendo esse tipo de atividade. Tanto que muitos querem sempre voltar para cá para fazer as atividades de novo e têm vontade de poder participar das atividades junto com o grupo. Para os alunos foi uma oportunidade de estar próximo de quem faz sucesso nos palcos do país. Alisson foi um dos que aprovou. Muito legal. Primeira vez que eu venho aqui, né? É muito legal estar participando mesmo. Bem divertido e a gente aprende um monte de coisa, né? E o outro projeto do grupo é o TOL Kids. E estou aqui com o organizador do evento. Como vai funcionar as inscrições e como vai ser o processo de seleção? Bem, o TOL Kids é um projeto que já corre há mais de 2 anos. Esse ano voltou às atividades no início de março.
deste mês, né? Essa atividade é voltada para crianças de 2 a 5 anos, né? Ocorre 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, das 9h30 da manhã às 10h30 da manhã. Essas atividades têm uma taxa de inscrição de R$50 e a mensalidade de R$100. Esse trabalho é muito bacana porque a gente acaba trabalhando com a formação do caráter da criança, né? Uma criança de 2 a 5 anos, ela não, ainda está aprendendo, desenvolvendo, está descobrindo um mundo novo. Então o Grupo TOL, junto comigo e mais outra colega, a Francine Pereira, desenvolve atividades trabalhando com circo, com teatro, com as acrobacias, todo o equipamento que o Centro de Treinamento possui, para desenvolver essa atividade de uma forma lúdica, né, uma forma de brincadeira, essas atividades e, consecutivamente, desenvolver uma nova crença, né, uma nova forma de pensar dessa criança. Agora você confere as atividades do Poder Legislativo para esta semana. Além das sessões ordinárias de terça, quarta e quinta-feira às 8h30 da manhã, esta semana o plenário vai receber 2 audiências públicas. A primeira, hoje às 7h da noite, com a proposta de discutir o aumento abusivo na cobrança de água por parte do SANEP. Os proponentes são o presidente da Casa, Demar Ornel, e os vereadores Marcos Cunha, Anselmo Rodrigues, Antônio Pérez, Ivan Duarte e Beto Z3. A segunda audiência pública vai acontecer amanhã às 7h da noite, para debater a violência no trânsito. A proposição é do vereador Rafael Amaral. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para os próximos dias e ainda uma entrevista com o vereador Marcos Cunha. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
um fim de semana gelado. Vamos saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias? A segunda-feira começou com sol e a tendência é que continue assim ao decorrer do dia. As máximas podem chegar aos 18 graus. Amanhã e quarta-feira o tempo segue firme e os termômetros podem marcar entre 12 e 17 graus. Já na quinta-feira o sol deve predominar e a temperatura pode ficar entre 11 e 18 graus. E a semana pode terminar com um tempo nublado. O dólar começa a semana com variação negativa de menos 1,64%, comercializado a R$ 3,44. O euro subiu mais 2,19% e fica R$ 4,24. Já o peso uruguaio sofreu queda de menos 0,28% e está cotado em 10 centavos. Hoje, uma audiência pública convocada por 6 parlamentares vai discutir o aumento na cobrança de água por parte do SANEP. Com a mudança na forma de tarifa dos serviços do SANEP, que antes era cobrado pela área construída das residências e agora pelo consumo, várias famílias procuraram o Legislativo para reclamar do aumento abusivo. Dentre os inúmeros casos, o exemplo do seu Gilberto Freitas, que recebeu uma fatura com um aumento no valor superior a 200% em relação aos meses anteriores. Pagava R$ 27. O meu hidrômetro fica na frente, não fica fechado em garagem, é aberto para eles entrar, tirar a metragem. E atualmente vem uma conta de R$ 88. Meteram a mão no meu bolso e eu vou tentar de todas as maneiras provar que esse aumento é abusivo. Então, estou procurando aqui o pessoal na Câmara. Com o objetivo de discutir essa situação, os parlamentares Ademar Ornel, Ivan Duarte, Beto Z3, Marcos Cunha, Anselmo Rodrigues e Antônio Pérez decidiram marcar uma audiência pública para a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Para o vereador Marcos, o debate vai ser importante para coletar as reclamações e encaminhá-las ao Executivo. Vamos dar oportunidade para que o Executivo corrija os erros que já apareceram, tem várias situações aí que nós podemos apontar que não correspondem à legalidade, né? E juntar mais reclamações para a população, então, nos trazer essas reclamações, é muito importante o comparecimento, e depois, se não houver, por parte da administração, sensibilidade nesse sentido, organizar então para que essas pessoas possam buscar os seus direitos judicialmente. Segundo Beto, o SANEP não estudou o impacto da medida. Além disso, ele acrescenta que o projeto penaliza principalmente as famílias das regiões menos favorecidas. Casas que têm 4, 5 filhos, as pessoas iam ser penalizadas. Então levantamos a voz aqui na casa, dizíamos isso e agora o governo fez, né? O governo colocou esse projeto, aprovou por maioria e agora eles têm que resolver essa situação da população. As pessoas têm que ir lá na prefeitura e cobrar do seu Eduardo Leite. Opinião compartilhada com o vereador Anselmo Rodrigues, que enxerga o aumento abusivo da água como mais uma das decisões da atual gestão municipal, responsável, segundo ele, por prejudicar a comunidade mais carente. Tem famílias aí, meu caro, que ao pagar a taxa escorchante do IPTU, a taxa escorchante de água, esgoto, mais taxas adicionais, não vai sobrar dinheiro para comer. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui na bancada o vereador Marcos Cunha. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite, prazer estar com vocês aqui. Vereador, a alterância dessa forma de cobrança da água por meio do SANEP trouxe várias polêmicas, né? Em razão disso, qual a sua expectativa para a audiência pública dessa segunda-feira? Em primeiro lugar, que a população compareça hoje à noite, às 19 horas, aqui na Câmara, e traga os problemas que estão sendo atingidos, né? Traga os problemas para serem debatidos aqui por nós. A primeira questão, então, é a população participar hoje conosco nessa audiência pública às 19 horas aqui na Câmara. Recolhendo essas demandas,
indagações, nós pretendemos encaminhar para que o Executivo possa corrigir alguns problemas que estão visivelmente abusivos, né? Eu digo, alguns são visivelmente abusivos, outros vão aparecer seguramente como abusivos. Por exemplo, essa lei entrou em vigor, na verdade, no dia 29 de março. Como uma lei que entrou em dia 29 de março agora em vigor, ela pode retroagir, né, fazendo as cobranças de fevereiro baseado nessa lei? Não pode, isso é ilegal. A lei não pode retroagir. Então esse é um primeiro tema que está flagrantemente ilegal e que houve uma cobrança aí abusiva por parte do SANEP. Tem outras indagações que eu também me faço. Lá na lei está previsto, por exemplo, quando não há possibilidade de medição, que seja cobrado a taxa básica mais a faixa mínima. A faixa mínima ali está prevista até 10 metros cúbicos. Por exemplo, vou me lembrar agora, 3,38 até 10 metros cúbicos de uma residência normal. O que eles estão fazendo? Eles estão cobrando a tarifa mínima e 10 metros cúbicos, que é o máximo de consumo. Ora, se o consumo não foi feito, eles têm que pensar no mínimo consumo, não no máximo. Então teriam de cobrar 18 e mais 13,30 e não 18 mais 33, como eles estão fazendo. Também nós temos uma outra questão que eu tenho levantado, que não me parece justo, que o SANEP coloca como tarifa básica pelo serviço oferecido lá, quando ele leva a rede de água, esgoto, num terreno, leva para o outro terreno, ele cobra R$18 por isso, em torno de R$18. Ora, se o custo operacional para manutenção e expansão da rede é de R$18, por que quando chega na frente de um condomínio de apartamentos, eles cobram 18 vezes o número de unidades privadas? Por que eles não dividem os 18 pelo número de apartamentos ao invés de multiplicar? Eu acho que também aí cabe uma explicação por parte do SANEP, porque na própria lei fala que em estando disponível o ramal. Ora, não há ramal disponível especificamente para cada um dos apartamentos, tanto é assim que não estão sendo colocados os hidrômetros, nem está pensado isso. Se colocasse um hidrômetro para cada apartamento, tudo bem o SANEP cobrar uma tarifa básica de cada um. Agora, colocando na frente do terreno um único hidrômetro para todo o condomínio, eu entendo que o SANEP deveria dividir a tarifa básica de R$18 e não multiplicar como ele está fazendo. Isso tudo são distorções que a gente olhando já aparecem claramente. Eu tenho certeza que a população vindo à Câmara hoje à noite, às 19 horas, vai nos trazer outros tantos problemas que nós ainda não identificamos. Vereador, o presidente do SANEP, Jacques Reydons, esteve aqui na casa, né, e vocês conversaram com ele, mas pelo que nós pudemos constatar, ele não respondeu satisfatoriamente a todas as perguntas, né? Como é que foi? Não, ele disse para nós aqui que tinha muitas perguntas que ele não sabia responder. Ele mesmo disse aqui e também foi muito rápida a participação dele. Eu mesmo não consegui fazer as perguntas para ele, porque ele teve que sair para uma entrevista num canal de TV rapidamente. Então ele não teve aqui o tempo necessário para poder ouvir atentamente os vereadores. Eu espero que ele esteja na audiência hoje às 19 horas e possa trazer agora, ouvindo lá o seu jurídico, resposta, uma explicação aceitável para todas essas questões que já surgiram para os vereadores e que foram trazidas para a população que está sofrendo as consequências aí de um projeto trazido pelo atual governo que não fez um estudo de impacto, né, na população, aí, no orçamento das pessoas e muito menos do próprio SANEP. Eles mesmos não sabiam dizer ainda se essa lei iria beneficiar o SANEP ou não iria beneficiar. O que nós estamos vendo é que há uma troca, assim, pessoas que tinham grandes áreas de construção, que antes era cobrado pela área construtiva, vamos pensar assim, as grandes lojas do centro da cidade, os grandes comércios da cidade têm uma grande área construída, esses pagavam bastante e consumiam pouco. Agora as pessoas estão em pequenos terrenos, com muitas pessoas morando, pagando muito mais. Então está havendo uma distorção aí. Eu fiz também uma emenda, que já está em tramitação na casa, que tenta atenuar o sofrimento das pessoas que têm num único terreno várias casas de moradia. É muito comum nos bairros, o pai mora na frente do terreno, os filhos moram nos fundos do terreno e até então pagava uma tarifa social e essa tarifa social cobrada pela área construída era diminuta, era pequena. Agora está havendo o quê? Com um único hidrômetro colocado nesse terreno, estão cobrando excesso de consumo
e o que está onerando muito as famílias de baixa renda. O que eu propus? Propus uma emenda que permita que coloque mais de um hidrômetro, pelo menos, nesses terrenos, para que seja cobrada a tarifa básica de cada família e não tenha acesso de água, e a conta aí pode até baixar um pouquinho daquilo que as pessoas pagavam antes. Então são tentativas de atenuar um pouquinho o sofrimento das pessoas que viram a sua conta de água aí subir às alturas depois da aprovação dessa lei. E dentro disso que o senhor falou, tem alguma coisa prevista para ter taxas sociais para pessoas que têm programas? Existe, na lei existe uma série de previsões nesse sentido. O que nós precisamos é uma adequação, como eu disse, da legislação que está em vigor agora, por conta de ter sido aprovado o projeto que o Executivo mandou para cá, e que por maioria foi aprovado. Eu votei contra, o vereador Ivan votou contra, o vereador Anselmo votou contra, o vereador Beto Z3 votou contra, Toninho votou contra. Então, esses vereadores não estavam de acordo com essa nova... Mas a maioria acabou aprovando, né, essa nova lei, e essa nova lei trouxe uma série de elementos que ainda não estão bem claros, ainda nem no próprio texto. Eu mencionei alguns para vocês, mas existem algumas coisas flagrantemente ilegais. Por exemplo, o que o SANEP fez, cobrar da população antes da entrada em vigor da lei. Uma lei só pode ser exigida e só pode produzir seus efeitos após a entrada em vigor. Essa lei foi publicada no dia 29 de dezembro, com data de vacatio legis, se diz, período de entrada em vigor, de 90 dias, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois é que deveria entrar em vigor, dia 29 de março, e não fazer a cobrança de fevereiro, como muitas pessoas estão nos trazendo aqui, mostrando que há uma flagrante ilegalidade por parte do SANEP. Eu espero que haja bom senso, que o SANEP possa, quem sabe na próxima conta, compensar o que cobrou a mais, devolvendo para a população o seu dinheiro. Vereador, esse despreparo na direção do SANEP, evidenciada por tantas distorções, se deve a quê, segundo o senhor? Aquela coisa, não há um estudo prévio, né? Não se faz um estudo sério de impacto das mudanças que estão sendo oferecidas por conta de uma falta de gerenciamento mesmo da autarquia, né? Deveria ter sido feito um estudo mais aprofundado, né? Para verificar essas distorções. Essa questão de cobrar, por exemplo, antes da entrada em vigor da lei, é uma coisa elementar, né? Qualquer estudante de direito lá do primeiro semestre no curso de direito vai saber que não pode uma lei ser exigida antes da sua entrada em vigor. Então, são coisas elementares que surpreendem a gente. O SANEP tem um corpo jurídico. Será que não foi ouvido o corpo jurídico? Esperamos que agora o corpo jurídico seja ouvido e que haja aí por parte do SANEP bom senso e que a nova lei, que já entrou em vigor, ela seja respeitada e a interpretação seja dada em favor do consumidor. Isso é muito importante, é uma regra geral do nosso sistema. Quando tem uma dubiedade na interpretação de uma lei, ela tem que ser interpretada a favor do consumidor. Foram os exemplos que eu mencionei, que eu espero que por bom senso o SANEP corrija. Se não corrigir por bom senso, aí é uma questão de a gente organizar a população para, junto ao Ministério Público e por ações também individuais, possa buscar o seu direito no judiciário. Mas isso é sempre ruim, né? Uma judicialização de monta, assim, com um volume grande de gente, é sempre ruim para a sociedade como um todo. Então a gente espera que haja bom senso, pelo menos agora, né? Na hora de corrigir os erros que já cometeu o SANEP. Essas seriam, então, as soluções. Primeiro, remeter os problemas que serão coletados hoje. Primeiro que se vier o presidente da autarquia aqui, se vier o Jacques Reyners hoje aqui, nós podemos, nesse diálogo com a população, já algumas questões que são claras, flagrantes, já corrigir na hora. Por exemplo, o SANEP vai devolver o valor que cobrou ilicitamente da população, fazendo a medição de fevereiro, quando, na verdade, a lei entrou em vigor 29 de março. Então, isso é uma questão pacífica. Isso aí não tem o que discutir. Se não aceitar isso, bom, aí tem que sentar no judiciário mesmo, não tem outra conversa. Mas se aceitar isso, que parece uma coisa elementar, bom, então como é que nós vamos corrigir isso? Bom, na próxima medição que vai ser feita no mês de maio, e vai ser, então, devolvido o valor que foi cobrado a mais nesse mês. É uma possibilidade. A outra questão é, na lei menciona lá que quando não é possível fazer a mensuração pelo hidrômetro, isso vai persistir em muitos lugares ainda que não tem hidrômetro, vai ser a tarifa mínima, da faixa mínima, é 3,80 o metro cúbico. Eu não vou cobrar os 10 metros cúbicos, eu tenho que cobrar 1 metro cúbico, mais a tarifa básica.
Isso até serve de estímulo para que o SANEP rapidamente coloque os hidrômetros, né? Para ter um estímulo à autarquia, né? Então, essa é uma outra questão. E a outra questão que eu estou levantando também é essa em relação aos condomínios. Se a tarifa básica é para remunerar a expansão e manutenção do serviço de tanto em tanto que é levado nos logradouros, então não se justifica um condomínio que tem só um hidrômetro pagar várias tarifas básicas por a unidade habitacional, como está sendo feito. Isso multipliquem aí 200 apartamentos por R$18. É significativo. Agora vamos fazer o contrário, a conta ao contrário. Pega os R$18 e dividam por 200. É uma conta completamente diferente. Ninguém está falando não cobrar o consumo que vai ser cobrado nesses condomínios a partir de um hidrômetro só, dividido pelos 200. Mas por que a tarifa básica vai ser multiplicada pelos 200? Então, são questões que estão sendo colocadas que eu levanto, que eu quero ouvir do presidente do SANEP, se há disponibilidade dele a concordar e fazer as modificações para atenuar um pouquinho o sofrimento da nossa população. Entendido, vereador. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Esperamos que todos estejam aqui às 19 horas na nossa Câmara de Vereadores para debater um tema tão importante como esse, que é a cobrança abusiva da água em Pelotas. Convite frisado, então. E o TV Câmara Notícia, a primeira edição, fica por aqui. Acompanhe mais informações ao longo da nossa programação. Até logo. E para encerrar, a gente fica com imagens do Jazz Day que ocorreu esse fim de semana no mercado público. A matéria completa você confere no programa Galeria do próximo sábado. Uma ótima semana. Tchau!